Em Filipenses capítulo 3, o texto começa dizendo: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Essa expressão alegrem-se no Senhor foi repetida também no capítulo anterior, Filipenses 2, verso 18. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. E essa carta, muitas vezes, há essa expressão, por isso ela é considerada a carta da alegria do Novo Testamento. E no versículo 2, o texto começa dizendo: Cuidado com os cães. O entendimento de cães daquela época não era como o nosso entendimento de cães domésticos nos dias de hoje. Por exemplo, em 2 Reis 9, o corpo de Jezabel, no pedaço do campo de Israel, os cães comeram a carne de Jezabel. Os cães eram como animais selvagens que andavam em matilhas, como lobos. E também, a parte mais importante de se entender é que Isaías também usa os cães no capítulo 56 do seu livro para compará-los aos pastores sem entendimento. São cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. E essa figura vai ser muito importante nesse capítulo, Filipenses 3. Cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aqueles que já foi discutido em muitos dos nossos estudos, judaizantes que queriam usar um corte no corpo para se vangloriar sobre os cristãos gentios. E Paulo diz: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Como o próprio Jesus disse em João capítulo 4, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Paulo começa a dizer de si: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ou seja, confiar na carne, confiar nas coisas dos orgulhos humanos, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Se os judaizantes, se essas pessoas que querem convencer vocês a se circuncidarem e guardarem a lei de Moisés podem gloriar-se nisso, eu posso ainda mais. Por quê? Porque eu, Paulo, fui circuncidado no 8º dia de vida, assim como Jesus e assim como era o costume dos judeus. E eu era pertencente ao povo de Israel e à tribo de Benjamim. É muito importante entender aqui, a tribo de Benjamim, juntamente com a tribo de Judá, permaneceu com a descendência dos reis que vieram da descendência de Davi. E por isso ele diz: verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, a seita que mais rivalizava contra os ensinos de Jesus. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ou seja, a seita dos fariseus, a seita mais zelosa. E dentro do farisaísmo, ele era tão zeloso que ele perseguiu a igreja. E quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas, e é muito importante entender esse mas o que para mim era lucro, todas essas coisas citadas, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo. Os falsos mestres judaizantes queriam passar a ideia aos judeus que todas essas coisas como a circuncisão da carne era um ganho, era uma coisa pela qual eles deviam se gloriar. Mas Paulo mostra que tudo isso que ele citou era para ele uma perda por causa de Cristo. Ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparando a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça. Não essas coisas que os homens podem ver, essa justiça externa, essa justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e não dos homens, a justiça que se baseia na fé. E Paulo diz: quero conhecer a Cristo, ao seu poder, da sua ressurreição, mas não só isso,
e a participação em seus sofrimentos, como o próprio Jesus disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas ele faz uma coisa: prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo não se gloriava, mas ele faz uma coisa: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo não se lembrava do passado, nem dos erros do passado enquanto ele perseguia a igreja, e nem de tudo que ele já tinha feito por Cristo, fundando igrejas e sendo perseguido. Ele não se gloriava e nem se envergonhava do passado, mas ele fazia uma coisa: e esquecia das coisas que ficaram para trás e avançava para as que estão adiante. E ele prossegue: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, ou seja, se vocês discordam do que eu disse, isso também Deus lhes esclarecerá. O próprio Deus vai vos convencer. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E Paulo diz no versículo 17: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Não olhem para os falsos profetas, olhem para mim e para as pessoas que vivem com o padrão que eu te apresentei. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Essas pessoas que têm como destino a perdição só pensam nas coisas terrenas e têm orgulho do que é vergonhoso. E Paulo começa a dizer: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. Quem é esse Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E assim termina Filipenses capítulo 3.